Agora algo diferente. Vamos até Esposende, onde a Barca do Lago é lendária, como o Francisco Sá nos vai agora contar. O cávado aqui é largo e as águas são tranquilas, que fazem quase parecer um lago. Por isso vamos falar da lendária Barca do Lago que fazia o transporte entre estas duas margens, que já vamos conhecer a que localidades pertencem. Vamos falar com o António. Olá, António, que nos vai falar um bocadinho então desta história, portanto, da lendária Barca do Lago. Estamos no Baixo Cávado, numa das mais importantes passagens, das mais importantes travessias desde a Antiguidade. Podemos dizer que aqui confluíam várias estradas muito antigas, da época romana, confluíam, tanto é que vinha do lado de Rates, como é que vinha pela orla costeira, e do norte, ao longo dos montes, vinham confluir aqui. Teve muita importância nos primeiros tempos da nacionalidade. Por exemplo... Ou seja, estamos a rondar mais ou menos que anos, ou século? Século XII, século XIII. Século XIII já estava a entrar um bocado em decadência. Porquê é que eu digo antes? Porque nas inscrições de Dom Dinis, 1288, está expresso claramente que aqui em Fonteboa, nós estamos a falar, do lado sul fica Fonteboa e do lado norte fica Gemeses. Em Fonteboa está lá expresso que havia uma pousada real. No tempo de Dom Sancho, porque depois no tempo de Dom Sancho e Dom Afonso III, porque o Dom Afonso III andou aqui por esta zona, portanto era uma zona de passagem. Curioso que esta passagem era gratuita. Havia outras passagens por aí que pagavam a passagem, a portagem, aqui era gratuita. Surgiu por motivos, esta passagem gratuita surgiu por motivos religiosos. Porquê? Pela quantidade de gente que passava aqui nesses primeiros tempos. Estamos a falar depois do século X, depois da divulgação do culto a Santiago. Século X, XI, XII, estamos a falar XII, estamos a falar no início da Antiguidade. Era tanta gente a passar que criou uma necessidade de auxiliar essa gente. E então, a maior parte das freguesias do concelho, que estão ao longo destas estradas, contribuíam para os barqueiros, para o sustento dos barqueiros, para manter a barca, por Deus, gratuita. Aliás, António, porque pelo aquilo que sei, existia um barqueiro de cada lado, não é, a ajudar aqui ao funcionamento da travessia. Sim, embora eles estivessem mais ligados às mesas. Estavam mais deste lado da margem. Sim, porque aí à frente à Rua da Barqueira, aqui era mais descampado porque era mais distante. O povoado de Fonteboa fica mais distante. Aqui a 1 km ao quê, bifurcavam as duas estradas, uma para Rates e outra para o Porto, e ao longo da costa, Vila de Conde, que era o principal centro. Sim, nós falamos aqui das freguesias, convém, portanto, realçar que estamos então em Esposende, não é? No município de Esposende. E diga uma coisa, aqui eram só pessoas ou também transportavam animais? Aqui transportavam animais, carros de bois, ainda há postais, ainda há pouco tempo adquiri um de 1918, que é a barca, como esta, e com carro de bois. Ou seja, nós estamos a falar de uma barca com uma grande dimensão e tem que ter aqui um suporte inimaginável quase, não é? Porque um carro de bois temos ali até se diziam bom que peso. havia que chegava a levar 2 carros de bois. Há um postal de uma festa aqui da senhora da barca, a senhora da barca também está ligada a uma lenda aqui, à Barca do Lago, e há um postal de uma festa que está cheia de barcos e a barca, eu contei por alto, que é difícil ver, pelo menos 50 pessoas estavam aqui. Pelo menos 50 pessoas estavam nesta barca. Esta é uma réplica e está feita com as dimensões da última barca que existiu. Que há um estudo que tem as dimensões, portanto ainda fora tempo de... Já estava certamente inutilizada e ainda fora tempo de tirar as dimensões, que depois o Belmiro seguiu.
António, muito obrigado. Estava a falar do Belmiro e é precisamente com ele que vou falar agora. Agradeço-lhe então aqui a contagem desta história, falar com o Belmiro que, ou seja, nós só temos a possibilidade de estar a falar desta barca, da existência dela, devido ao Belmiro. Foi, sim senhor, foi em 2010 que conversar e vindo também a falar muito do livro que o senhor arquiteto fez e a ida a Santiago foi que também me surgiu a ideia porque é que não vamos reconstruir a barca, que era uma coisa que toda a gente falava, mesmo as próprias entidades públicas e algumas privadas. Eu sou um bocadinho de projetos, sou um bocadinho de desafios e eu levei isto como fosse uma meta minha e um próprio desafio meu para dizer que somos capazes de fazer alguma coisa sobre a história. Reconstruir, não é? A história. Sim. Mas pergunto-lhe o porquê. O que é que isto, porquê que o chamou a fazer precisamente esta reconstrução desta barca? Nós aqui em Esposende temos condições fantásticas a nível de mar, rio e terra. Mas temos poucas condições de estruturas. Falava-se muito da barca, mas os próprios jovens, como eu, ainda sou um jovem a nível do tempo da barca, nunca tínhamos visto qual era a própria dimensão dela e como é que ela era feita. Pronto. Sobre isso, sobre os livros que há poucos, comecei a desenhar com uma ajuda de um senhor que percebia um bocadinho das próprias flutuações dos próprios barcos e tudo, e ele me disse que era capaz de me fazer o próprio projeto. E eu, como sou uma pessoa de metas, comecei a fazer E atingiu. e hoje está aqui. E que diferenças é que temos, portanto, desta barca, que são ligeiras, mas ainda são algumas, portanto, que na altura era tudo manual, hoje é mais mecânico. Portanto, que diferenças é que temos desta barca para aquela que existiu? Ela hoje em dia exige um tipo de segurança que de antes não havia. E a nível de duração, eu lembro-me de ler alguma coisa que elas tinham uma duração de 4 ou 5 anos, que eram feitas em madeira, depois quando iam ao próprio... e quando tinham um rombo ou quê, nunca mais ninguém conseguia tirá-las fora d'água, porque era... Hoje em dia havia gruas e tudo, e tira-se. Naquela altura não. Esta aqui é feita ela toda em fibra de vidro, depois tem uma cobertura em madeira para ir buscar um bocadinho da própria réplica. Porquê? Porque como isto é uma barca privada, nós todos já temos que fazer a nível de arranjos, pintá-las e tudo. Se fosse em madeira, tinha um maior gasto possível todos os anos, não assim a nível do casco. E hoje a própria DGRM, que é o que tutela a nível dos barcos, se fosse feito em madeira para fazer passeios de marítimo turístico, já não viam isso com bons olhos. Belmiro, muito obrigado também pela sua contribuição. A verdade é que não referimos, mas vou deixar, portanto, este apontamento. Esta barca continua a fazer, portanto, a travessia dos peregrinos dos caminhos de Santiago e faz também festas aqui, portanto, despedidas de solteiro. Portanto, há aqui uma série de dinâmicas que acontece precisamente neste belo sítio em Esposende e que faz a travessia entre estas duas margens. Aliás, os espectadores mais atentos seguramente que constataram que havia o símbolo ou o autocolante dos Caminhos de Santiago nesta barca. Obrigado, Francisco. Um abraço.